Olá, sou eu, Oloi Faxinã, por aqui mais uma vez para falar de orixá de forma bem simples. Eu estou há muito tempo sem gravar vídeo, né? Uma série de acontecimentos e de ajustes também, né? Para a gente falar sobre orixá, sobre Odu, sobre o jogo de búzio. Aconteceram e a gente foi se ajustando e agora retomo hoje a condição de continuar gravando vídeo para vocês, sempre levando informação sobre o universo orixá, sempre de forma bem tranquila e simples. Hoje, atendendo a sugestão de um inscrito no canal, de uma pessoa que colocou lá nos comentários, para a gente falar sobre o orixá Ossan, os filhos e filhas desse orixá. E é isso que eu pretendo fazer nesse primeiro vídeo, que marca a volta da gente aqui no canal, né? E trocando essa ideia que sempre é muito importante para mim, pessoalmente, né? Que comecei aí, de alguma maneira, a transmitir as mensagens do orixá com muita tranquilidade. Então vamos lá, falar dos filhos e filhas de Ossan. Bom, a gente primeiro precisa entender o contexto, assim, onde o Ossan se apresenta na história do orixá. Ele representa a grande floresta, né? Todas as matas nativas, principalmente, onde aprendemos a colher, né, ensinamentos importantes de toda essa flora para cuidarmos da nossa saúde, para proporcionar essa troca de energia, manter tudo oxigenado, né? Então Ossan é o grande hospital, a floresta é o grande hospital. Nós chamamos de Ossan, né? O hospital, Ossan é o hospital. Transferido isso para os filhos de Ossan, essa natureza, né, tão primitiva e valorosa, não é comum você encontrar nas casas de orixá, nos templos, nos barracões, nas roças de santo, filhos de Ossan, né? É algo muito particular, sabe? Quando a gente fala de filhos de Oxum, é comum nas roças de santo terem muitos filhos de Oxum, muitos filhos de Ogum, muitos filhos de Xangô, de Iemanjá, né? Que essa é a natureza do dia a dia ali, do movimento da casa de orixá, né? O crescimento, a fortaleza, é todo esse princípio que a gente carrega nas roças de santo, ligados a uma natureza diária, muito particular na relação com a casa de orixá. Quando nós falamos de Ossan, nós estamos falando de uma coisa específica, de um remédio, né? Então, os filhos de Ossan a gente não encontra por aí com tanta facilidade, né? Ou seja, nós vamos identificar uma pessoa de Ossan, desse orixá, homem ou mulher, com uma diferença muito grande, porque ele é o portador da base de sustentação do corpo físico, né? De manter a saúde das pessoas. É como se fosse um médico na casa de orixá. Então os filhos e filhas de Ossan têm essa condição natural, latente, sabe, dentro deles, de cuidar de toda essa estrutura das folhas. Então são essas pessoas que deveriam, né, ser preparadas para cuidarem de toda medicação dentro da roça de santo, de todo esse contexto onde a folha é o remédio. Se sem folha não há orixá, um filho de Ossan é imprescindível numa roça de santo. Mesmo que uma roça de santo não tenha, não se preparou ainda, não se iniciou um filho de Ossan, o filho de Ossan de outra casa de santo é imprescindível buscar a ajuda
dessa pessoa desde que tenha sido preparada para isso. E não, eu sou filho de Ossan e pronto. Não. Tem que ter atividade ligada às folhas, a preparação de todo um unguento, de todos os banhos, de tudo os chás que vão tomar no contexto orixá. Essa pessoa em Ossan precisa ser preparada para esse momento, a hora de quando a necessidade de se buscar o Alçam, o hospital de Ossan, ele esteja ali. Né? Essa é a base de sustentação para os filhos e filhas de Ossan. Eles têm que aprender a manipular de forma correta o uso das folhas dentro da roça de santo. A particularidade dos filhos e filhas de Ossan está ligada à prestação de serviço, na atenção ao outro, né? É a pessoa que sempre está preocupada com os acontecimentos, principalmente se estiverem esses acontecimentos atingindo a saúde de alguém. Eles têm sempre um posicionamento de cuidador, daquele que pode levar ali uma solução de magia, uma solução de intercalar folhas com outros produtos particulares da roça de santo, como uma solução para resolver um problema. Então são pessoas muito atentas ao desenvolvimento da roça de santo, ou seja, na saúde de uma roça de santo, para promover essa condição de todos ficarem bem. É aquela pessoa que vai preparar os ofoaxés, ou seja, aquele material de folhas e uma série de outros produtos e objetos que vão estar colocados estrategicamente na roça de santo para uma proteção. Eu não estou falando aqui do patuá que a gente conhece de proteção, essas coisas. Eu estou falando do ofoaxé. A palavra ganha poder através de um elemento que você junta essas duas forças e coloca, né? Sejam os pereguns, né? A fortaleza dos pereguns, que o peregum é uma fortaleza dentro da roça de santo, seja a preparação dos ofoaxés que vão ficar nos cantos da parede da casa de santo, nos cantinhos bem escondidinhos, que aquilo não é para se ficar futucando mesmo, ele é preparado pelos filhos de Ossan e colocado estrategicamente em um lugar para que aquilo gere uma série de energias que estão ali de alguma maneira profetizadas através da fala em união com aqueles objetos que estão ali, para dar garantia de bons fluidos, energia, correr tudo tranquilo, né? Porque as pessoas na roça precisam de tranquilidade para desenvolver as suas tarefas, né? Os seus orixás, tudo isso precisa da companhia do filho ou filha de Ossan. E são sempre muito prestativos nesse sentido, né? É o acolhedor, aquela pessoa cuidadora, que está sempre posicionada numa tarefa específica mesmo, de transmitir, através da palavra e da sua condição, no seu aprendizado de manipular as ervas, um bem-estar, uma condição tranquila da pessoa passar por uma experiência, às vezes, ruim, né, em relação à sua saúde, e os filhos e filhas de Ossan estão sempre presentes nessa condição de organizar esses remédios que são tão importantes para a gente que vive o orixá todos os dias. Filhos e filhas de Ossan posso chamar do médico da roça de santo, aquele que tem a magia, né? Aquele que faz ali, manipula as coisas de forma correta, ou seja, as folhas, as águas, tudo isso tem uma medida para virar um remédio para alguém, para as pessoas, para o ambiente. Então, os filhos e filhas de Ossan são pessoas prestativas que estão sempre ali dispostas a conduzir a questão da saúde orixá num patamar de segurança, está sempre atento, olhando ali aquilo que se pode fazer. Mas muitas vezes a gente olha assim, a pessoa de Ossan está
querendo agir, né? Mas ela não teve o aprendizado com as folhas, com o ambiente que ela precisa particularmente cuidar. E às vezes são esquecidas em segundo plano, são lembradas numa saçanha, numa feitura de santo, mas eles estão ali e querendo servir cotidianamente, sabe? Estão ali para isso. Então, os filhos e filhas de Ossan precisam passar pelo aprendizado do conhecimento das folhas, essa química ou alquimia, alguma coisa nesse sentido, para que elas estabeleçam ali para que vieram. Então, se você não tiver um filho de Ossan numa casa e ele não é utilizado, ou seja, ele não participa, né, desse aprendizado, ele não conhece, é mais um. É mais um fazendo a mesma coisa, sabe? Então, esses pontos específicos dentro de uma roça de santo precisam ser cuidados. Talvez nem se perceba, né, o trabalho que o filho e filha de Ossan esteja fazendo na roça de santo, porque na maioria das vezes estão sozinhos, montando ali aquilo que vai dar segurança para o futuro ali do que vier a ser feito dentro da roça. É quem estabeleceu as coisas nos lugares certos, é aquele que cuida do assentamento de Ossan, são eles que interagem com a natureza de uma maneira muito simples e tranquila para manter a harmonia do ambiente. Talvez você entre na roça de santo e, pô, aqui é um ambiente legal, tranquilo, né? Tá na paz, todo mundo ligado ali nas atividades, e não se lembre da semente que é o filho de Ossan. Ele que proporciona aquilo bem antes de algo acontecer. Ou seja, ele tem, os filhos e filhas de Ossan têm a condição de trabalhar preventivamente, sabe, numa roça de santo, para que se evite problemas mais tarde, né? Aquele que mantém a segurança, né, espiritual, da saúde física, daquele ambiente, das pessoas, em plena harmonia. E às vezes a gente não vai notar isso, sabe? Então os filhos e filhas de Ossan são importantíssimos pela leveza que eles têm em tratar das coisas de orixá com muita tranquilidade e fazer o remédio certo, na medida certa, para que a gente possa ter um ambiente equilibrado, satisfatório a tudo que a gente se propõe a fazer nessa religião. Quando eu falei aqui no início de filhas de Oxum, de Iemanjá, de Ogum, de Xangô, que são mais comuns na roça de santo, é que eles são eles precisam ser a grande maioria, sabe, naquele ambiente, para que se exista um equilíbrio importante ali. Se a gente pensar nesses orixás, Oxum e Iemanjá, Ogum e Xangô, sabe? Ah, lá em cá tem um monte de filho de Ogum, tem um monte de filha de Oxum. Não é bem um monte. Água a gente precisa bastante, sabe? Aprender a se defender, a gente tem que ter um quadro de guerreiros importantes ali, da atividade física, de estar ali na manutenção, de trabalhando junto, sabe? A gente precisa do filtro, né? Onde Iemanjá vai proporcionar que a água salgada se transforme em água potável, né? E a gente tem aquele que traz alegria à casa, é o grande rei, que vamos lá, vamos aqui, está sempre colaborando nesse sentido de trazer ânimo, ensinar a proporcionar as coisas, seguir em frente. Então, isso é o cotidiano da roça de santo. É como na nossa casa, estamos aqui, eu, minha esposa, filhos, netos, estamos tudo em harmonia. Mas, de repente, alguém precisa, mais nos tempos desses, a gente precisa de um médico, alguma coisa parecida, não tem nenhum dentro de casa, sabe? Então, a gente tem que sair daqui e procurar ajuda com o médico, alguma coisa, para ser tratado. E assim a roça de santo. O filho de Ossan e as filhas de Ossan estão lá nesse serviço, sabe, de proteção a todos que estão ali, proteção espiritual, no manuseio das folhas, de tudo que é importante. E quando a gente fala em folha, na vida de orixá, a gente está falando desde a raiz até suas sementes e frutos, tudo que envolve uma árvore é o verde, né? Isso tudo, os filhos de Ossan têm essa vocação natural
e conseguir habilidade para lidar com esses elementos da flora para proporcionar saúde espiritual e física para todos na roça de santo. Então, caracteristicamente, os filhos e filhas de Ossan são ali, estão presentes, eles querem fazer, eles querem ajudar. Então, aprendizado é tudo importante. Quando o filho de Ossan estiver na roça, foi feito naquela roça, ele tem que ser treinado para ser um médico ali, cuidar dos outros, né? E não para enfeitar barracão para lá e para cá, para dizer, ah, eu sou filho disso, eu sou filho daquilo. Nada disso tem valor. O valor tem quando você aplica aquilo que os seus ancestrais, como Ogum e Yansan, deixaram de legado para a nossa vida, que a gente ponha isso em prática. E os filhos de Ossan são assim, eles são prestativos, querem pôr em prática tudo aquilo que eles têm o direito de aprender. Então, é importante se manter os filhos e filhas de Ossan nesses bastidores, com esse conhecimento, para que numa feitura de santo, num bori, seja lá da maneira que conduziu os trabalhos dentro da roça de santo, eles estejam prontos lá para fazer as coisas na medida certa, com a quantidade certinha, para que tudo corra muito bem, com muita tranquilidade e para que todos sejam felizes. Axé.